Hoje é dia 20, domingão, tô aqui gravando para vocês mais um bate-papo, né? Antes de mais nada, queria desejar a vocês todos um feliz dia do amigo. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui, né? Se a gente não tivesse uma relação virtual de amizade, a gente não estaria aqui batendo um papo. Mas vamos falar sobre tudo que está acontecendo. Eu sei que você está aqui para falar sobre política e a gente tem muita coisa. O Euronews repercutiu as sanções de Donald Trump por culpa do juiz que ordenou a vigilância do Bolsonaro. É assim que a Euronews tratou a repercussão do caso, né, do ministro Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro. Ou seja, tratou das sanções do Donald Trump direto ao ministro Alexandre de Moraes e sua família. O Ivan Kleber, ele fez uma análise aqui porque o Lula já trata as tarifas como realidade total, ou seja, ele não moveu uma palha, não moverá uma palha e vai recuar 0,0000% em relação às tarifas do Donald Trump. Por outro lado, né, a situação em relação às esposas dos ministros ganha uma repercussão maior e o que chamou muito a atenção. O senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso brasileiro, acaba de perder o visto. E além dele, provavelmente muitas outras figuras passaram por esse roteiro, né? Ou seja, estão sentindo já as sanções do Donald Trump. Ao menos 8 ministros já estão na lista do Donald Trump para sofrer sanções. Essa é uma informação do jornal Metrópolis que a gente vai repercutir aqui com vocês. Também vamos falar uma análise, né, sobre uma análise do Leandro Ruschel sobre o que ninguém está falando das sanções do Donald Trump, né? Ou seja, a gente não pode observar isso com corações inflamados e observar só pelo cunho da emoção. A gente tem que olhar, antes de mais nada, com a razão e a gente vai conversar sobre isso. Outro ponto interessante que a gente vai discutir é sobre o posicionamento do Haddad, que em meio, né, a um risco de taxa vinda de fora, vem o Haddad, né, e embarca ainda mais um avanço em colocar taxas no Brasil. E aí vem também, né, o Bolsonaro, segundo a AGU, teria informações privilegiadas direto do governo Donald Trump, motivo pelo qual ele fez uma articulação. E nessa articulação, agora a AGU pede uma investigação contra o Bolsonaro. Doideira isso, né? Vamos falar sobre tudo isso nesse domingão abençoado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se for interessante para você, cogita se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso é muito importante que você tenha aqui conosco, né? Essa participação aqui, sempre acompanhando as informações e sabendo que todas as informações são verificadas e vêm de fonte confiável. Bom, vamos para cima? Bora entender? Vem comigo. Vamos começar com essa publicação aqui. Pois é, virou notícia internacional. O Brasil nunca teve tanto assim em voga, nunca teve tanto, né, na boca do mundo como agora, né? Assim como a Venezuela. A nível Venezuela, é como o Brasil está sendo visto lá fora. Os Estados Unidos revogou o visto do juiz que ordenou vigiar Bolsonaro. O Marco Rubio confirmou a revogação do visto de entrada nos Estados Unidos do juiz do Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, um dos responsáveis do que a administração Trump classifica como caça às bruxas contra o ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, aqui, né, a repercussão da ação do Donald Trump é muito maior. Hoje, o Lula está em Santiago, no Chile. E aí ele está tendo uma reunião junto com alguns países, né, representantes de países esquerdistas aqui para ver se consegue alinhar um discurso, né, pela democracia. Discurso esse que já não dá mais para confiar. Tá o Gabriel Boric, né, tá o Petro, e aí tá também, vergonhosamente, o presidente do Uruguai lá nesse discurso lá. Mas uma coisa é certa, tá? Ainda assim, não vão abraçar essa história junto com o Lula, não. Você pode ter certeza, tá? Não vão abraçar. O mais radical de todos é o Lula, não tenha dúvida disso. É a esquerda mais radical aqui, né? Chega a nível de Maduro, de Miguel Dias-Canel, né? Ou seja, da Nicarágua.
a situação aqui está grave. Além da repercussão internacional pelo Euronews, agora também o correspondente de Londres, que é o Ivan Kleber, fez uma análise. O Lula já abraça oficialmente as tarifas do Donald Trump. Na verdade, foi o que ele sempre quis. Agora, é um tiro no escuro, porque os reflexos econômicos vão chegar com força, vão chegar com tudo. A grande questão que fica agora é a seguinte: literalmente será que isso vai ser benéfico para o Lula e que o discurso de soberania vai colar? O Lula está apostando que sim. Eu estou vendo um monte de gente cair nessa fanfarronice. Eu estou vendo gente que, assim, não é um assíduo seguidor da política, pessoas do convívio diário, e já estão falando, não, mas nós temos que defender nossa soberania, o Lula está certo em defender a nossa soberania. Ou seja, o discurso do Lula está colando. Mas escuta o que o Ivan Kleber falou aqui. O governo Lula não espera um recuo de Donald Trump e trata a imposição das tarifas anunciadas pelo presidente americano como realidade, segundo reporta a emissora BBC News Seção Brasil. Ainda segundo a reportagem, 3 fontes ouvidas pela BBC News Brasil, em caráter reservado, disseram que os sinais enviados pela Casa Branca nos últimos dias foram interpretados no Palácio do Planalto como demonstrações de que, ao menos por enquanto, o governo americano estaria disposto a levar as ameaças de tarifas sobre produtos brasileiros adiante. Entre esses sinais estão as declarações em postagens do presidente americano Trump sobre o Brasil nos últimos dias e a decisão do governo norte-americano de revogar vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é domingo, dia 20 de julho de 2025. Muito obrigado pela audiência. É exatamente isso que eu estou querendo explicar para vocês. O Donald Trump não vai recuar. O Lula não quer que ele recue. É um jogo, assim, complicado, porque quem vai levar o chumbo grosso é o cidadão brasileiro. O Lula quer as tarifas. O Trump quer as tarifas. Quem vai perder? O povo. Não tenha dúvida. Agora, o que fica longe da realidade é jogar essa responsabilidade para cima do Bolsonaro. Isso aí já é o cúmulo do absurdo, tá? No próximo bloco, a gente vai analisar um vídeo do Leandro Ruschel, onde ele fala sobre a responsabilidade. E não dá para acreditar nesse discurso que é excelente da esquerda. Acompanha comigo. Pois é, o Leandro Ruschel fez uma publicação. O que ninguém está falando sobre as sanções do Trump? E quem é a grande responsabilidade? É do Trump? O Trump quer. Mas quem caçou? Quem deu o terreno fértil para que isso acontecesse? Ou o Bolsonaro? Ou o Eduardo Bolsonaro? Pois é. Olha o que ele falou aqui. Muito fácil manipular o debate público brasileiro porque as pessoas se atêm a superficialidades, a reações emocionais, a aspectos que não têm nenhuma importância do ponto de vista da solução do problema. Então, como é que a militância de redação do regime e o próprio regime atuam nessa questão das tarifas? Falam em soberania nacional e tentam apontar o dedo para a oposição em relação à responsabilidade por tais tarifas, por tais sanções. Quando, na verdade, o próprio presidente Trump, o próprio governo americano, a própria situação é muito clara. Isso só está acontecendo porque o Brasil não é mais um país livre, não é mais um país em que há liberdade política. É um país que está se colocando ao lado de todos os inimigos dos Estados Unidos. O que o governo brasileiro pode esperar se ele se coloca ao lado ou fica alinhado aos inimigos dos Estados Unidos e ainda opera para acabar com qualquer oposição dentro do Brasil? O Trump olha para fora e vê, olha, nós não podemos deixar aqui na América do Sul se criar uma nova Venezuela. E o mais irônico disso tudo é que todo esse processo de repressão à direita ocorreu com base numa estratégia desenvolvida nos Estados Unidos, com base numa estrutura de censura e perseguição política que foi criada aqui nos Estados Unidos. E aí, quando se utilizou essa estrutura e se utilizou todo o aparato americano para perseguir a direita, aí não tinha problema nenhum a questão da soberania. Agora tem. E eu não vejo quase ninguém falando sobre isso. Então eu escrevi aqui um artigo que eu queria compartilhar com vocês para a gente entender de fato o que está acontecendo. Ok? Então vamos lá. A perseguição política contra a direita
no Brasil e nos Estados Unidos foi arquitetada pelo Deep State norte-americano. E esse Deep State aparelhado pela esquerda. Para quem não sabe, Deep State é aquela estrutura de Estado que está por trás das cortinas, efetivamente definindo o que acontece e o que não acontece no governo, né? É uma espécie de poder não eleito que manda desde sempre nas coisas. Essa estrutura, ou essa superestrutura, foi completamente aparelhada aqui nos Estados Unidos. E é por isso que, eventualmente, você vê governos de direita operando sem conseguir avançar e até mesmo avançando uma agenda de esquerda. Foi exatamente esse Deep State no Brasil que impediu o Bolsonaro de governar e que fez até mesmo avançar a agenda de esquerda, né? Só que agora o jogo virou, mas quase ninguém está comentando o que realmente importa. Quase todas as análises sobre o embate entre o governo americano e o regime brasileiro ficam na superfície, ignorando o cerne da questão. A mesma esquerda que hoje balança a bandeira da soberania nacional, reação típica de regimes autoritários quando punidos por sanções externas, abraçou de bom grado, no passado, a intervenção norte-americana que montou uma engrenagem de censura e repressão à direita, sobretudo no ambiente digital. Já sabemos que a retórica da moderação das redes, do combate às fake news e ao discurso de ódio, da proteção à democracia, não surgiu espontaneamente. Tampouco foi iniciativa genuinamente brasileira. Tudo foi gestado no Departamento de Estado dos Estados Unidos e nos seus tentáculos, como a USAID, em parceria com fundações globalistas bilionárias, Open Society, do George Soros, e a Illuminati Group, do Pierre Omidyar, entre várias outras, né? Só aqui para citar duas. A esquerda aparelhou o Estado americano para concentrar poder e promover um projeto globalista, que, paradoxalmente, mina a própria soberania dos Estados Unidos. As maiores ameaças a esse plano globalista foram o movimento MAGA, de Trump, e o Brexit, que aconteceu até um pouco antes do Trump ser eleito, né? Esses movimentos lançaram, ou representaram, um tiro de canhão na União Europeia, a joia do socialismo globalista. As redes sociais livres romperam o monopólio da velha imprensa, possibilitando o renascimento da direita no Ocidente, né? Porque a velha imprensa já estava aparelhada pela esquerda há muito mais tempo. O Deep State reagiu acionando a sua máquina em todos os meios, né? Na academia, por exemplo, criaram a base científica, entre aspas, para justificar a censura e a defesa da democracia. Laboratórios de internet nessas faculdades, bancados por dinheiro público e filantropia ideológica de George Soros e afins, mapearam perfis conservadores a serem silenciados. E as agências de fact-checking, criadas, né, em acordo, em parceria com a velha imprensa, assumiram o papel do Ministério da Verdade, ditando a versão oficial dos fatos. Sempre a versão que oferece, né, o caminho, o alinhamento com esse movimento globalista. Investidores, militantes, pressionaram os Big Techs a implementarem a censura sistemática. Tarefa facilitada, já que boa parte dos executivos dessas empresas compartilham a mesma visão ideológica. Em paralelo, diplomatas americanos fizeram lobby mundo afora para exportar esse aparato repressivo. O judiciário brasileiro abraçou o modelo com entusiasmo, inclusive, né, transformando tudo isso em lei, mesmo não sendo legislativo. Recentemente, aprovaram, até com orgulho, a legislação que basicamente regula, né, ou, melhor falando, censura a internet. O timing não foi por acaso. Após a devastação econômica patrocinada pelo petismo e o terremoto moral exposto pela Lava Jato, o Brasil entrou em ebulição. Tornou-se imperativo controlar a narrativa. Não por outra razão, os manuais de combate à desinformação e proteção da democracia, adotados pelo judiciário, copiam, ponto por ponto, o roteiro do Deep State norte-americano. O objetivo era cristalino: reverter as condenações de dezenas de figurões do establishment, investigados, julgados e presos no maior esquema de corrupção da história, e devolvê-los ao poder. Ontem mesmo tivemos mais uma decisão nesse sentido. O maior delator da Lava Jato, Alberto Youssef, teve suas condenações anuladas pelo ministro Toffoli, mais uma canetada que anula processos de uma das pessoas envolvidas até o pescoço nesse gigantesco escândalo de corrupção. Enquanto a cabeleireira Débora amarga 14 anos de cadeia por escrever uma frase de protesto com batom numa estátua. Durante a eleição de 22, o governo Biden foi além. Mobilizou sua máquina diplomática para garantir a ascensão de Lula, algo reconhecido pelo próprio ministro Barroso. Em evento do LEAD, em Nova York, Barroso afirmou ter
pedido repetidas declarações de apoio nos Estados Unidos à democracia brasileira, ressaltando que isso influenciou os militares, que, abre aspas, não gostam de se indispor com os Estados Unidos. Fecha. Vamos lá. Então nós temos um cenário onde tudo isso, eles acusam hoje Bolsonaro de, ataques à soberania, já aconteceu. Nasceu embrionário lá nos Estados Unidos, com a esquerda norte-americana, foi implementado aqui no Brasil e agora é o que eles acusam que estão fazendo contra ele para a manutenção do Deep State. E Deep State, como ele explicou ali, é aquele estado profundo. É aquelas pessoas que não recebem seus votos, mas que mandam o que pode ou o que não pode virar lei, senão é inconstitucional. Você conhece alguém assim? Coloca no comentário que eu quero saber. E aí vem, a ação do Donald Trump contra os ministros, da Suprema Corte Brasileira. O Thomas, ele fez a seguinte publicação. Esposas dos ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, agora também na mira das sanções dos Estados Unidos. A Casa Branca mudou de estratégia. Não basta travar o titular da toga. O alvo agora é o núcleo financeiro da família. A avaliação pragmática, boa parcela da renda dos ministros, circula justamente pela atuação das esposas no universo jurídico. Ou seja, o Donald Trump ele está formulando suas estratégias e ele está mirando os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí eles entenderam o seguinte, olha, a grande receita, os milhões que eles movimentam, não vem das togas, vem de quem está vinculado às togas. Então nós vamos atacar a esses. Aí sempre tem aquela questão. Atacando uma pessoa porque é aliada a outra, isso não seria ilegal, isso não seria abusivo, não seria colocar na mesma situação dos ministros do Supremo que vem fazendo isso? O Donald Trump não está exagerando? Pois bem, qual a sua opinião sobre isso? Donald Trump está exagerando ou não? Só precisamos lembrar de uma coisa. As decisões que vêm do Supremo Tribunal Federal, elas só precisam ser jurídicas, ou seja, observar a lei. As decisões que vêm do Donald Trump sobre sanções e outras pautas não são jurídicas, são políticas. Ou seja, o Trump não é juiz e ele pode agir só porque ele quer. Um juiz não pode agir só porque ele quer. O juiz pode agir só porque a lei deixa. E se não tem lei que deixa, é abuso de autoridade, é abuso de poder. Aí o negócio fica mais interessante ainda quando o Marco Rubio, que é o secretário da presidência norte-americana, disse que vai sancionar o ministro Alexandre de Moraes e aliados. E aí todo mundo pensa, que tipo de aliados? Aí veio esse caso. Matéria do Cacoal Conservador, lá do Rio Grande do Norte, de Rondônia. Rondoniense com visto americano cancelado. O senador mineiro, ou seja, eleito por Minas Gerais, e ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é natural de Porto Velho, Rondônia, também teve seu visto cancelado pelos Estados Unidos. A informação, inclusive, sobre o cancelamento do Rodrigo Pacheco, do vídeo do Rodrigo Pacheco, foi feita na sexta-feira pelo secretário de Estado Marco Rubio, que é aliado do presidente Donald Trump, e afirmou que o governo americano vai responsabilizar estrangeiros e responsáveis pela censura e expressão protegida, pela liberdade de expressão protegida pelos Estados Unidos. E aí, o que chamou a atenção, comentário aqui do nosso amigo Victor Von Serran, que escreveu o seguinte: Hugo Mota tem a oportunidade de ouro para pagar a promessa de pautar a anistia. Se deixar passar a pressão americana, jamais conseguirá manter o pacto de sua eleição com a oposição. Vendo o risco de familiares sendo presos, nisso sua influência política será destroçada. Ou seja, Hugo Mota, se pauta a anistia agora, ele poderia falar, olha, estou pautando a anistia para defender o empresariado brasileiro e agora deixo o Congresso Nacional decidir. Ora bolas. Se ele fala, o Trump disse que um dos motivos da sanção é
a perseguição ao Bolsonaro, ok. Eu, poder político, representante do poder político do povo, da Câmara dos Deputados, entro em contato com Donald Trump e digo, Donald Trump, iremos pautar a anistia e o fim da perseguição ao Bolsonaro. Vou colocar a anistia em votação. E coloca a anistia em votação, sinalizando ao governo Trump para que não apliquem as sanções, pelo menos por agora. Peço um tempo para as sanções. Você já imaginou o moral que o Hugo Mota ficaria? E aí, se passa na Câmara, chega para o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre olha e fala, uai, o Pacheco já levou sanção. Se eu seguro essa bronca, quem vai levar sanção sou eu. Vou mexer com isso não. Já imaginou o FBI me investigando, a CIA me investigando, ou expondo algum escândalo que possa vir à tona? Quero não, vou não, posso não, minha mulher não deixa não. O que ele vai fazer? Simples. Vai lá e passa também. E aí vai chegar na mão do Lula. Na mão do Lula. O Lula tem dois caminhos. Vetar ou sancionar. Se sanciona, se enfraquece, é óbvio, enfraquece o ministro Alexandre de Moraes. Se veta, fica escancarado que o Donald Trump propôs uma proposta e a Câmara tentou solucionar. Quem não quis foi o governo Lula. Então tem uma chance de ouro. O Von Serran escreveu aqui ainda. O Davi Alcolumbre viu que o Pacheco também foi sancionado. Quando a Magnice chegar, em breve, haverá uma segunda rodada de parlamentares que apoiaram o autoritarismo supremo. A OEA terá de dizer a verdade. E a grana do Banco Mundial não vai mais chegar. Proteger a ditadura sai caro demais. Vamos entender ainda que a OEA hoje mudou. Lembra do Pedro Baca Villarreal? Pois é, foi substituído. Agora tem uma nova aliada do Donald Trump lá que está bem disposta a sacudir, né, o pagode inteiro lá. O jogo está ficando interessante. Está ficando bem interessante. Para pensar. Se o Mota agora reage e pauta a anistia, olha que interessante, ele bagunça o jogo todinho e sai como grande herói, né, da direita bolsonarista. Veja isso. Sai como um grande herói da direita bolsonarista, sai bem perante o empresariado que está tentando resolver um problema com o Donald Trump e se consegue resolver, se ele fala, não, eu vou pautar a anistia, e o Trump fala, não, agora que a anistia foi pautada, eu suspenderei até a votação da anistia, eu dou um mês para vocês votarem a anistia. Rapaz, ele ganha moral com o empresariado, ganha moral, né, com a indústria, com o agro, com o bolsonarismo, está eleito governador da Paraíba. Sim, é só usar a cabeça, né? Bora para cima? Próxima matéria, nós vamos falar sobre ministros que também poderão ser sancionados. O Jornal Metrópolis fez uma matéria interessante para a gente. Ao menos 8 ministros do STF podem ser atingidos com sanção de Trump. A lógica é muito clara. Peraí, são 11, 8, mais 3, dá 11. Se 3 que não serão sancionados, provavelmente, um é o André Mendonça. Esse é óbvio. Talvez o outro, o Cássio Nunes. Há uma grande possibilidade. E o terceiro? Ora, Influx with Trust, né? Lembra disso? Pois é. O terceiro é o Fux. Então, de resto, sobra quem? O resto, né? O resto e todos podem estar na mira. O cálculo é simples, é fácil, não é difícil não. O anúncio que foi publicado, né, pelo secretário de Estado, o eminente Marco Rubio, né, na sexta-feira, sobre a suspensão dos vistos do STF, do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e aliados da corte e familiares próximos de todos eles, criou uma discussão interna e externa sobre os efeitos dessa medida. Quais seriam esses efeitos? O Rubio citou o termo aliados. Mas peraí, aliados? Quem são aliados? Foi uma jogada estratégica, foi uma mexida de xadrez. Afinal, se eu falar, não, será uma sanção, eu vou liberar a lista aqui, a lista é esse aqui. Todo mundo já sabia quem estava e falava, ufa, não me pegou, vou continuar na minha. Agora, quando ele fala, os aliados sofrerão as sanções. Acendeu um sinal de alerta. Eu não tô? Eu vou ser sancionado ou eu não vou ser sancionado? Quem eles vão sancionar? Ou seja, deixou todo mundo
um alerta vermelho, né? Levou em conclusão inicial de que somente 3, isso é uma conclusão, somente 3 dos 11 ministros da corte, que são mais alinhados ao bolsonarismo, estariam fora da mira das sanções. Não. Essa matéria aqui está com um furo, né? E não é um furo de reportagem, é um furo no contexto dela. Peraí, não quer dizer que esses 3 são alinhados ao bolsonarismo, não. Dão altas bola fora aí em relação ao bolsonarismo. O lance é que eles não estão alinhados no identitarismo lulista. Isso é diferente, porque todos os demais são progressistas de carteirinha, né? Interlocutores dos ministros, integrantes do governo brasileiro e jornalistas internacionais incluem na lista dos que teriam vice-advogado, além do Alexandre de Moraes, os seguintes ministros: Barroso, o Barroso quase não gosta de ir para os Estados Unidos, hein? Barroso, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristóforo, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Ficariam de fora André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Você viu? O cálculo foi fácil de fazer? Moraes é nada mais nada menos do que o cabeça, o alvo principal, né, do bloqueio de Trump. Não tem o costume de ir aos Estados Unidos. Na internet circulam até ironias e memes sobre as medidas. Ou seja, a galera da esquerda está fazendo um monte de meme. Ontem, a Erika Hilton publicou um meme dizendo o seguinte: olha, o Trump proibiu o Alexandre de Moraes de ir num dos 169 países do mundo. Mas o Alexandre de Moraes, numa tacada só, proibiu o Bolsonaro até de sair de casa. Ou seja, são esses memes aí que estão circulando. Agora, outros ministros, a gente já tem uma visão diferente, né? Adoram estar nos Estados Unidos. Um deles, né, é o Barroso. O Barroso gosta de estar nos Estados Unidos. Você quase não vê eles em Cuba, Venezuela, né? Mas nos Estados Unidos, na Europa, na União Europeia, mas a turminha gosta de ir lá. E o Bolsonaro? Agora a acusação da AGU, da Advocacia Geral da União, ele tinha informações privilegiadas vindas do Trump. Será? Vou te explicar isso. Vamos lá. A AGU aciona o STF pelo elo de Eduardo Bolsonaro e operação com dólar antes do tarifaço. Mas como assim, doutor Sandro? Explica aqui que operação com dólar e elo entre Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro, o que está acontecendo? Vem cá. Quando fizeram a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, acharam ali acho que $7 mil, né, em espécie. Bolsonaro falou que sempre teve esse dinheiro. Eu sempre guardei dólar em casa e vou fazer a declaração da Receita Federal. Ter dinheiro em casa é crime? Não, a não ser que ele seja alvo, né, de frutos ilícitos desse dinheiro. Bolsonaro, $7 mil é amplamente, ou até 14 mil, alguns falam, é amplamente compatível com a receita e a remuneração do Bolsonaro. Hoje o Bolsonaro deve ter uma receita, uma remuneração aí acima dos 60 ou 70 mil reais por mês. Afinal, ele recebe do partido, ele recebe como capitão aposentado do Exército, ele recebe como ex-presidente, ele tem sua receita, né? Então ele tem sua renda alta. Então é altamente compatível uma pessoa ter $7 mil, né, ou 14 mil em espécie como o Bolsonaro. O que ele tem que fazer é óbvio, né, divulgar aquilo ali. Eu, por exemplo, $7 mil, para mim é fácil achar isso aí na minha casa, tá? Não que eu tenha, tá? Não estou dizendo que eu tenha, mas eu estou falando que se achar é factual, né? A minha receita é muito acima, mas muito acima disso por mês, tá? De todas as empresas que eu tenho, de todas as estruturas que eu tenho, tá? Agora, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa pôr em mente aqui sobre essa ação do Bolsonaro? O interessante aqui foi que o Bolsonaro sacou dólares de dentro do banco, foi lá no Banco do Brasil. Olha só a ideia dos caras, querendo imputar o Bolsonaro num crime. O cara foi lá e sacou o dinheiro direto da boca do Banco do Brasil, converteu o dólar e sacou. Fez o câmbio numa agência oficial. Quem está lavando dinheiro ou é fruto de corrupção não faz isso. Só se for muito burro, não vai fazer isso. Então eles estão jogando essa pecha nele. Agora o que eles estão dizendo é que o Bolsonaro teve informação porque a operação aconteceu um dia antes do Trump anunciar o tarifaço. Ora bolas, não me venham com chorumelas, como diria
a escolinha do professor Raimundo, não me venha com chorumelas. Peraí. Esse anúncio de que o Trump imporia sanções já está vindo rodando, já está circulando. Há mais de um mês o Eduardo Bolsonaro vem gritando que o Brasil será sancionado. Agora, vocês vêm falar que é só o Bolsonaro que tinha essa informação privilegiada? Não vai colar. Quer dizer, não deveria colar. Mas eles pedem aqui uma investigação, o início de uma investigação e que o relato dos dólares do Bolsonaro agora passem a integrar também, né, o processo do Eduardo Bolsonaro como se fosse uma informação privilegiada. É mole ou o que é mais? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos editoriais de hoje, desse domingão. Com tempo, a gente faz o quarto. Se não, só amanhã a gente tá de volta para um bate-papo. Fechou? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.